Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super interessante. Como é que as cidades planejam, oficialmente, o próprio futuro? E para entender isso na prática, vamos analisar um documento real, o Plano Diretor de um município brasileiro, Santana de Parnaíba. Então, o nosso foco vai ser essa cidade, Santana de Parnaíba, em São Paulo. O documento que a gente vai destrinchar aqui é a Lei Complementar número 30, que foi basicamente o guia que moldou o município entre os anos de 2006 e 2013. Mas, afinal, o que é um plano diretor? Bom, pensem nele como a planta de uma casa. Só que, nesse caso, a casa é a cidade inteira. Ele detalha tudo, desde a infraestrutura, as ruas, até as políticas sociais para as pessoas. É o projeto oficial para o futuro daquele lugar. Certo, então vamos lá. A gente vai começar olhando os princípios básicos do plano, depois vamos dissecar a estrutura dele, entender como ele sai do papel e, no final, refletir um pouco sobre o legado de tudo isso. A Fundação Princípios do Crescimento. Por que uma cidade precisa de um plano formal? Olha, antes de sair vendo os detalhes do projeto, é fundamental a gente entender o porquê por trás dele, né? Quais são as ideias, os pilares que guiam um esforço tão grande como esse? E os pilares dessa fundação estão bem aqui. De acordo com o artigo 7º da lei, tudo é construído com base num processo democrático, numa visão estratégica e num esforço que tem que ser coletivo. Ou seja, a ideia é que o desenvolvimento seja inclusivo, sustentável e que valorize a cultura local. Agora, vamos para a anatomia do plano. O que tem dentro desse projeto? O documento completo é gigante, viu? Tem 12 títulos principais e 99 artigos. Mas, para facilitar, a gente pode organizar tudo em 3 grandes temas. E essa anatomia se divide nessas 3 partes aqui. Primeiro, vem o diagnóstico, que é tipo um check-up completo da saúde da cidade. Depois, a estratégia espacial, que é onde se define como a cidade vai crescer fisicamente. E, por fim, as políticas sociais, que cuidam das pessoas que vivem lá. Essa primeira parte, o diagnóstico, é toda sobre entender a cidade por todos os ângulos possíveis: população, economia, infraestrutura, finanças públicas. É um verdadeiro raio-x do município para saber onde você está pisando. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a profundidade da pesquisa. A lei não é só um texto solto, não. Ela faz referência a, acreditem, 52 anexos diferentes. São pilhas de documentos cheios de dados, mapas e projeções que serviram de base para todo o plano. Vamos agora para a parte, digamos, mais concreta, a estratégia espacial. É aqui que o plano começa a desenhar a cidade de fato, estabelecendo as regras de como o solo pode ser usado e ocupado. E essa imagem ilustra perfeitamente o impacto disso no mundo real. O plano basicamente pega um mapa da cidade e divide o território em zonas. Como a gente pode ver, ele define áreas específicas para moradia, para a indústria, para o comércio e, claro, áreas que precisam ser preservadas. Mas não é só sobre dividir o mapa. O plano também vai fundo em políticas integradas, como estas aqui do título 9º. São áreas super importantes como habitação, meio ambiente e cultura, onde a lei diz que o governo e a comunidade precisam trabalhar juntos. Do papel ao asfalto, como um plano se torna realidade? Pois é, um projeto é só papel até a construção começar. Então, como é que um plano desses é implementado de verdade? O processo, como essa linha do tempo mostra, é bem sistemático. Depois que a lei passou em 2006, as outras leis da cidade tiveram 180 dias para se alinhar a ela. Todos os orçamentos anuais tinham que seguir as diretrizes do plano. E bem antes do prazo de 7 anos acabar, o processo de revisão para o próximo ciclo já tinha que começar. É um ciclo contínuo. O legado do planejamento. Olhar para trás para seguir em frente. Bom, esse plano específico valeu de 2006 a 2013. Esse tempo já passou faz um bom tempo, né? Então, o que a gente aprende ao analisar um documento que já é histórico? Então, o ponto crucial está bem aqui, nessa citação do artigo 4º. Um plano diretor não é uma coisa estática, definitiva. Ele é um documento vivo, pensado para ser um capítulo na história da cidade, e não a palavra final. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Num mundo que muda cada vez mais rápido, como é que planos de longo prazo podem continuar relevantes e conseguir guiar, de forma eficaz, o futuro das nossas cidades?